Vamos orar e dar início à classe de hoje. Padre, gracias por essa manhã, gracias também por la noche de descanso e gracias por la oportunidade que temos de abrir as Escrituras, meditar sobre elas e buscar entender o que vamos a estudar nesta manhã quanto ao segundo mandamento. Dá-nos de tua graça para essa tarefa e também ilumina nossa mente para que podamos compreendê-la bem e com sabedoria vinda do Senhor aplicá-la à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com vocês Éxodo capítulo 20, versículos 4 a 6. Éxodo capítulo 20, versículo 4 hasta el verso 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldade de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que amam y guardam mis mandamentos. Agora vamos ler Evangelho de João capítulo 4, versículos 23 e 24. Eu vou pedir a você que haga essa leitura de João capítulo 4. Apenas 4:23. Sim, 4, 23 e 24. Dice Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amém. Graças. Quando Deus entrega o segundo mandamento, não está simplesmente proibindo uma prática religiosa externa, pero está revelando algo mais profundo. Deus se preocupa não só de que lo adoremos, pero também de como lo adoramos. Esse mandamento toca o coração mesmo de nossa relação com Deus, porque trata de sua glória, de sua santidade, de seu direito soberano de determinar a maneira em que há de ser adorado. Irmãos, é importante a consideração deste segundo mandamento, uma vez que vivimos em uma cultura de la criatividade, que valora a criatividade, a espontaneidade, a experiência subjetiva, incluso dentro de las igrejas, é comum escuchar que o importante é a intenção do coração, independentemente da forma. Pero, hermanos, o segundo mandamento nos confronta com uma verdade profundamente contracultural. As buenas intenções não substituem a obediência.
E a sinceridade não convierte em legítimo aquilo que Deus não ha autorizado. Deus não pode ser representado segundo nossa imaginação. Tampouco pode ser adorado segundo nossas preferências, nossos gostos personais. Ele se revela e ele mesmo estabelece em las Escrituras os meios por los quais quer ser conhecido e quer ser honrado. E esta enseñança não queda restringida ao Antigo Testamento, é assumida, profundizada e levada ao coração por Cristo no Sermão del Monte. Eu creio que talvez a série poderia melhor chamar-se Los 10 Mandamentos à la luz da enseñança de Jesus, porque não vamos mencionar ao longo da série solamente versículos que estão dentro do Sermão del Monte. Vamos tratar de outros textos em los quais Cristo nos ensina. E aqui é onde vemos que o Senhor mostra que a obediência verdadeira não é meramente externa nem formal, sino espiritual, interna, conforme a la vontade revelada del Padre. Hermanos, creio que nós hemos percebido que Jesus não relaja as exigências da lei, las conduce a sua intenção mais profunda e verdadeira. E com esta pergunta em mente, como queres Deus ser adorado? Nós vamos mirar diretamente ao texto bíblico que hemos leído, Éxodo 20, versículo 4 a 6, donde diz: não te harás imagem ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Hasta aí. Qual é a diferença entre o primeiro mandamento e o segundo mandamento? La primera era que era no tener dioses delante de mí, dice 10, no dioses, pero ahora acá es no crear otras imágenes y ponerlas por dioses. Ok, está correcto. Pero me gustaría añadir a lo que disse José quanto à diferença entre o primeiro e o segundo mandamento. É que o primeiro, e no primeiro a pergunta é: a quem adoramos? E no segundo a pergunta é: como adoramos? Pero é exatamente como expressou José a diferença. O problema não é solamente a idolatria pagana evidente, sino qualquer intento, incluso o intento bem intencionado, de representar a Deus ou de adorá-lo por meios que Ele não ha ordenado em las Escrituras. Nós vamos chegar ao momento em que vamos fazer referência aos catecismos aqui. Apenas para iniciar o tema, estamos tratando de considerar o versículo base do texto. Pero eu quero fazer uma referência ao teólogo John Frame, que estou utilizando seus escritos sobre a vida cristiana, e onde trata especificamente de los 10 mandamentos, de la ética e tudo que está relacionado com isso.
Este teólogo señala que este mandamento, o segundo mandamento, revela uma verdade fundamental. Deus não só é o objeto da adoração, sino também seu Senhor. Isso significa, então, que Deus não pode ser tratado como um objeto que o adorador manipula, que o adorador define ou adapta. Toda imagem visual ou conceptual tende a domesticar a Deus, a ser-lo manejable, predecible, compatível com nossas expectativas humanas. Pero Deus não é solamente objeto de nossa adoração, Ele é Senhor. E, por lo tanto, não podemos manipular, não podemos domesticar a Deus. Deus se revela em las Escrituras como invisível, transcendente e soberano. Toda imagem lo reduce, lo limita e lo distorciona. Tudo que imaginemos que poderíamos criar como imagem para representar a Deus, reduz essa imagem de um Deus invisível, transcendente e soberano. Em Deuteronômio, Moisés ensina, em Deuteronômio 4, Israel não viu figura alguma quando Deus falou desde o fogo. Portanto, qualquer intento de dar-lhe forma seria uma atração direta à sua revelação. Deus se dá a conhecer de que maneira? Por sua palavra? Não por representações criadas por el ser humano. Pastor, dígame. Sabe que ahora usted está hablando de que no solamente Dios es el objeto de adoración, sino también su Señor. Y que en este versículo 4 de... Capítulo 4. 20, perdón. No, certo. Sí, de 24. Éxodo 24, que dice que no te hagas imagen. Estoy recordando algunos de los, vamos a decir, errores históricos en cuales muchas denominaciones históricas han precisamente desobedecido esto y caído en exageraciones, como por ejemplo la Iglesia Ortodoxa, nada más por mencionar un nombre, ¿no? Y sobre todo la facción rusa. Ellos cuentan que en su historia, cuando ellos tuvieron que enfrentar a la invasión mongola, ellos dicen que ellos cuentan que ellos sacaron el ícono de Jesús y que por ese ícono ellos vencieron en esa ocasión al ejército mongol, que me imagino que fue a lo que era la Horda de Oro. Pero también el catolicismo romano, haciendo uso del mismo error y violando el mismo principio, dice que Constantino en una guerra en el puente Milvio vio la cruz y que una voz le dijo: por este símbolo vencerá. Entonces, de adoración pasó a ser, tanto en el uno como en el otro suceso, un amuleto. O sea, una cosa para lo cual Dios tampoco ha dicho que se debe usar su nombre ni nada de eso para practicar. Sí. Y el ser humano, marcado ahí por el pecado, a lo largo de su historia ha distorsionado este mandamento de diversas maneiras, como acabas de dizer, César. Esses são somente 2 exemplos. Pero Deus se dá a conhecer por sua palavra, não por representações criadas por el ser humano, tampouco por manipulação
a fim de distorsionar a ideia de Deus como revelado em las Escrituras. E aqui aparece o selo de Deus. Não um selo caprichoso, sino um selo santo del Deus del pacto. Ele protege a verdade de quem é Ele. De quem Ele é. Porque de ello depende o bem espiritual de su pueblo. Um Deus mal representado termina sendo um Deus mal adorado. E um Deus mal adorado, inevitavelmente, deforma a vida também do adorador. E se esta enseñanza clara de las Escrituras, se esta é a enseñanza clara de las Escrituras, a pergunta é: como ha entendido historicamente a Igreja esta verdade? E aqui é onde os estándares de Westminster nos ajudam. La tradición reformada ha visto en el segundo mandamiento una enseñanza central para la doctrina de la adoración cristiana. El Catecismo Menor de Westminster afirma en la pregunta 50 que se exige en el segundo mandamiento. La respuesta es: el segundo mandamiento exige recibir, observar e guardar puras e completas todas as ordenanças e adoração religiosa, tal como Deus las ha estabelecido em sua palavra. A pergunta 51 diz: que se proíbe o segundo mandamento? O segundo mandamento proíbe a adoração a Deus por meio de imagens ou por qualquer outro meio que não esteja autorizado por sua palavra. Pero não solamente o catecismo menor, o catecismo maior amplia esta enseñança com notável profundidade pastoral. A pergunta 108 do catecismo maior de Westminster diz: quais são os deveres que se exigem no segundo mandamento? E a resposta é: receber, observar e conservar pura e completa toda adoração e ordenança religiosa que Deus ha instituído em sua palavra. A pergunta 109: quais pecados se proíbem no segundo mandamento? Inventar, aconselhar, mandar, usar ou aprovar qualquer adoração religiosa não instituída por Deus mesmo e hacer alguma representação de Deus. Bueno, eu hice uma citação, não exatamente palavra por palavra do catecismo, pero a ideia de lo que ensina está representada aqui. E o que vemos aqui, com claridade, é o fundamento do princípio regulador do culto. Deus não só proíbe lo falso, sino que prescribe lo verdadeiro. Ou seja, a adoração cristiana não se define por lo que nos parece útil e relevante, sino por lo que Deus ha revelado como sua vontade. Lo que os catecismos descrevem não é uma ideia abstracta, mas bem é um princípio que governa a adoração cristiana. E esse princípio que regula a adoração cristiana, nós conhecemos como princípio regulador do culto. Agora, eu quero avançar um pouco mais para o terceiro ponto, onde quero pensar um pouco mais a respeito do princípio regulador e da adoração cristiana.
o teólogo John Frame explica que o segundo mandamento protege a adoração de los peligros constantes, a idolatria visível e a idolatria conceptual. Não só hacemos ídolos de madeira ou pedra, sino também quando fabricamos uma imagem mental de Deus que se acomoda a nossos gustos, temores, emoções ou agendas personais. E nesse sentido, o segundo mandamento não é um assunto meramente litúrgico, é profundamente espiritual. Michael Horton completa esta enseñanza a insistir que no culto cristiano não é um espaço para a autoexpressão religiosa, sino o encontro pactual. Em la adoração, Deus é o ator principal. O culto deve estar enfocado e direcionado a Deus, não ao homem. Ele habla por sua palavra, ele atua por los sacramentos e ele bendice a seu povo. E a congregação responde em fé, arrependimento, gratitude e obediência. E quando o culto se redefine como um meio para produzir experiências, emoções e relevância cultural, se invierte em ordem do Evangelho. Em lugar de receber o que Deus dá, o ser humano passa a oferecer o que crê que Deus necessita. Percebe? Horton aqui adverte que este desplazamento, aunque sutil, termina vaciando a adoração de seu caráter reverente e formativo. E desde essa perspectiva, irmãos, o segundo mandamento não empobrece a adoração, sino que la libera, nos libera do peso de ter que inventar algo novo, atrativo ou impactante, e nos conduz a uma adoração sencilla, profunda, reverente, centrada em Cristo, conforme a los meios ordinários de graça estabelecido por Deus. Percebe por que o segundo mandamento nos libera? Porque o culto prescrito por Deus é sencillo, é centrado em Cristo, em sua palavra, é reverente. Não há necessidade de estar elaborando, pensando, fazendo, criando coisas para chamar a atenção do povo. O culto não é para o povo, o culto é para Deus. Pero esta enseñanza não é só uma doutrina confessional. Jesus mesmo leva esta enseñanza ao coração quando predica o Sermão del Monte. E aqui avançamos para o quarto ponto. O segundo mandamento à la luz do Sermão del Monte, ou melhor, o segundo mandamento à la luz da enseñanza de nosso Senhor Jesucristo. E aqui quero apresentar-lhe outro teólogo que estou lendo seu livro, Sinclair Ferguson, não sei se é essa a pronúncia correta. Mostra que no Sermão del Monte, Jesus não abroga a lei, sino que la conduce a sua intenção original. Cristo denuncia uma religiosidade externa que cumpre formas visíveis, pero cujo coração está lejos de Deus. Este diagnóstico se aplica diretamente ao segundo mandamento. Quando Jesus ensina que o Padre busca adoradores que o adore em espírito e em verdade, está afirmando que a adoração verdadeira não depende de imagens, de lugares sagrados, nem rituais inventados, sino de uma relação viva
con Dios, mediada por Cristo y gobernada por la verdad revelada de las Escrituras. Pastor, sabe que le voy a contar una anécdota. Yo conozco, bueno, mi esposa y yo conocemos a una persona muy bien intencionada, por cierto, que era hace muchos años atrás director congregacional, es decir, dirigía los himnos en la iglesia. Entonces, de por sí él era una persona que tenía demasiados movimientos a la hora de dirigir los cantos, ¿no? En muchas ocasiones parecía que él estuviese haciendo como una cata de artes marciales por el montón de manoteos que hacía. Entonces, era muy difícil que uno se conectara en un momento de adoración serio por estarlo viendo a él, o sea, por estarlo viendo a él, en el sentido de que podía ser el himno muy bíblico, que exhortara, pero, o sea, el hecho de que él le metiera tanto movimiento, lo hiciera tan artificioso, lo que hacía era que distraía. Y recuerdo que una vez, en ese momento, estaba él dirigiendo un himno que es una marcha. Pues el hermano invita a la congregación a marchar, ¿no? Entonces eso se salió totalmente del orden. O sea, entonces, ¿qué provocó eso? Primero, que nadie marchara, y segundo, que todo el mundo se estuviese riendo. Por la gran mayoría de personas se fue a reír y se perdió totalmente todo ese ambiente que debía ser serio de adoración. De reverencia. Y de reverencia se perdió. Exacto. Mira, el texto de Juan 4, 23 y 24, Jesús enseña que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Ahora, en espíritu no significa espontaneidad sin forma. Y en verdad no significa sinceridad subjetiva, sino adoración conforme la revelación de Dios. Esse teólogo, Ferguson, enfatiza que a idolatria do coração é tão perigosa como a idolatria visível. Podemos rechazar imagens externas e, aún assim, adorar um Deus funcional. Um Deus que existe para bendecir nossos planos, para validar nossas decisões ou resolver nossos problemas, pero que não governa nossas vidas. O Sermão do Monte confronta essa falsificação, chamando-nos a uma justiça mais profunda, nascida de um coração transformado por la graça. Mira, irmão, isso que esse teólogo ressalta é de hecho uma verdade. Às vezes buscamos um Deus que nos bendiga, que valide nossas decisões, que resolva nossos problemas, mas não buscamos adorar um Deus que governa nossas vidas. Si eso es lo que Cristo enseña, entonces no podemos evitar la pregunta práctica. ¿Qué significa isso para nuestra vida y nuestra iglesia hoy? El segundo mandamiento nos llama a examinar seriamente nuestra adoración personal y comunitaria. Esse mandamento nos pergunta se estamos dispostos a someter-nos à palavra, incluso quando isso desafia nossas preferências culturais, nossos estilos personais ou expectativas emocionais. Também nos invita a descansar en el hecho glorioso de que Deus se ha revelado plenamente em Cristo. Que não necessitamos de imagens
para acercar-nos a Ele. Temos lá a palavra proclamada, temos os sacramentos corretamente administrados e a comunhão de los santos como meios suficientes e eficazes de graça. Finalmente, esse mandamento nos protege espiritualmente, nos guarda de um Deus manipulável e nos conduz ao Deus verdadeiro, santo, misericordioso, que se compromete em pacto com seu povo e promete mostrar seu amor a milhares a los que amam e guardam seus mandamentos. Eu quero cerrar essa exposição retomando a ideia central de todo o que hemos visto. O segundo mandamento, leído à luz de las enseñanzas de Cristo, nos ensina que a adoração verdadeira é um acto de fé humilde e obediente. Deus não se deixa moldear por nossas manos nem por nossa imaginação. Ele se dá a conhecer por sua palavra e nos invita a responder conforme a sua vontade revelada. Irmãos, em um mundo igual que é o nosso, saturado de imagens, estímulos, experiências religiosas superficiais, esse mandamento sigue sendo um regalo pastoral de parte de Deus para nós. Nos chama a uma adoração reverente, centrada em Cristo, governada por las Escrituras, vivificada por el Espírito Santo. Assim, a glória pertence a Deus e o bem espiritual é para su pueblo. Pero quisiera poner por lo menos duas perguntas para que em los minutos finais podamos pensar um pouquinho mais. E uma das perguntas tem que ver com os catecismos. Que exige positivamente o segundo mandamento segundo os catecismos? Que exige? Exige que recebamos, guardemos e preservemos pura e completamente a adoração que Deus ha estabelecido em sua palavra. Não se trata só de evitar errores, sino de obedecer ativamente. José, tem aí em tu celular o catecismo? No traje el celular, se me quedó. Ah, ok. Porque a vezes... ¿Ah? Catecismo menor. Sí. Pero no necesita, é só para assegurar em uma leitura direta do catecismo, porque às vezes quando estou escrevendo, eu vou mirando e ponendo assim e alguma coisa passa. Bueno, outra pergunta. Que peligro há em la autoexpressão religiosa? ¿Qué peligro hay en la autoexpressão religiosa? Ahora, como usted mencionó que puede estar llena de buenas intenciones, pero no es bíblica? Exato. Y es que la autoexpresión siempre va a estar riñendo con lo que Dios estableció. Es subjetiva. Exacto. Sim, é subjetiva e muitas vezes influenciada por nossos gustos personais, estilos e não está, digamos, governada por las Escrituras. Porque não basta uma adoração correta em la forma. Porque não basta solamente uma adoração correta em la forma.
Cuando estamos adorando, ¿qué es lo que Dios mira? El corazón. La forma correcta, pero sin fe, arrepentimiento y obediencia, es hipocresía. ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? En verdad tiene que ver con lo que la Biblia misma ha declarado, que es la forma que debe darse o que debe hacerse. Y en espíritu. Y en espíritu es que, bueno, que no tenemos que estar fijándonos en objetos, ni nada de eso, que es directamente a Dios. Bueno, podemos decir también que adorar en espíritu y verdad significa adorar con un corazón regenerado por el Espíritu y por eso direccionado a Dios, y conforme la verdad revelada de Dios, no segundo nuestras emociones ni tradiciones humanas. Hermanos, ¿hay alguna pregunta o comentario que ustedes quieran añadir a lo que vimos hasta aquí? Se não há, podemos orar e concluir a classe e preparar-nos para o culto de adoração que vamos a ter. César, pode orar por nós, por favor? Señor y Padre bueno, gracias por tu bendición. Gracias también, Señor, porque tú nos enseñas, tú nos moldeas, y como hablábamos anoche con respecto a lo que es la enseñanza de tu palabra, también nos purificas. Señor, tú quieres hacer de nuestra práctica litúrgica, Señor, una práctica pura, una práctica correcta, una práctica moldeada por tu verdad, por tu palabra. Señor, nosotros en nuestra práctica queremos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad. Nosotros en nuestra práctica queremos dirigirnos directamente a ti. Señor, y pedimos que esta exhortación de tu palabra vaya aclarando nuestra mente para que en la medida que, Señor, vamos entendiendo esto cada vez más, Señor, te brindemos a ti esa adoración que es la que tú quieres que te demos, Señor. Gracias, Padre, bendícenos también ahora en el culto y permítenos, Señor, poner precisamente todas estas cosas en práctica, en ejercicio, Señor. Te lo pedimos, Dios, y te seguimos dando gracias por esa misericordia en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.